Olá, bem-vindos. Sou o Sérgio Rios Alves e vou falar sobre a pandemia, na verdade, a herança que a gente ganha dessa pandemia e como lidar com ela, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso e tentar ajudar vocês a lidarem melhor com essa pandemia. Vou começar aqui com os nossos slides. Deixa eu tentar aqui fazer compartilhá-los aqui. Pronto, vamos lá. Então, vamos ver. Durante esses minutinhos, nós vamos conversar sobre a nossa pandemia, que já está todo mundo por aqui, né? Mas vamos pensar com mais cuidado. Como lidar com a herança da pandemia? Quando ela foi embora, sabe se ela foi mesmo? E o que ela deixa para a gente? Alguma coisa boa ou alguma coisa ruim? Então, primeiro vamos ver o que é essa pandemia e afins. Como é que é esse? O que acontece? Por que as pessoas ficam doentes com isso? Como é que isso acontece? Olha, tem vários nomes técnicos aí de acordo com a característica como essa doença ou qualquer doença se propaga. Primeiro é o surto. No surto, é um aumento inesperado de casos, né? Muitas pessoas começam a ficar doentes, mas dentro de uma região pequena, talvez só uma comunidade, ou mesmo uma estação do ano, né? Então, tem aquele surto de primavera, as pessoas tendem a ficar com mais alergia, surto de inverno, quando as pessoas têm gripe, e por aí vai. Tem a epidemia, que aí já acontece numa área maior. Aí uma epidemia, por exemplo, um surto pode acontecer num bairro de São Paulo, né? Já uma epidemia pode estar acontecendo em São Paulo, em Minas, no Amazonas, pega uma área grande, às vezes até um país inteiro, com um determinado tipo de doença ao mesmo tempo, está acontecendo ao mesmo tempo. E temos a pandemia, que é o que a gente está vivendo agora, que é, na verdade, uma disseminação de uma determinada doença infecciosa por todo o planeta, ou pelo menos por vários países. Quando está acontecendo isso com vários países, o nome que se dá é pandemia. Então, muita gente fica infectada e é mais fácil para o vírus continuar vivendo e continuar pegando cada vez mais gente. E tem a situação da endemia. A endemia é uma doença que fica presa num localzinho, mas ela está sempre lá, ela não vai embora. Então, algumas doenças regionais, que ficam sempre naquela região, até quando você viaja para um lugar desse, se existir vacina, você tem que tomar vacina para não contrair a doença. Então, são essas características de como as doenças tendem a se espalhar. Agora, parece que é coisa nova a pandemia, né? Mas não é não, tá? A pandemia, olha, desde a pré-história, a gente tem evidências de 7.000 anos atrás que já existiam pandemias. E temos a temida varíola, que ficou durante 3.000 anos assombrando a humanidade, né? Muita gente foi embora com a varíola. E foi erradicada só agora, há pouquíssimo tempo, 1980, é que se erradicou a varíola. E mesmo assim, 100 anos antes da sua erradicação, ou seja, de 1880 a 1980, ela conseguiu levar mais de 300 milhões de pessoas. É bastante gente, né? Realmente assustador. E tem a famosa peste negra da Idade Média. A peste negra levou 5 milhões de pessoas, 5 milhões de mortes no ano de 1334. E o pessoal não sabia o que era, né? Como é que isso acontecia. A tuberculose, essa também terrível. Tuberculose, em 100 anos, de 1850 a 1950, levou 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão de mortes. E ela ainda está por aí. A gripe espanhola, famosa também, né? Causou 50 milhões de mortes. 50 milhões, é bastante gente. Isso foi em 1918 a 1919. E chegou aqui no Brasil também. E a AIDS, que está com a gente desde 1981, já ceifou a vida de 35 milhões de pessoas. E olha, um alerta, hein? Ela está por aí ainda, hein, pessoal? Não marca não, hein? Tem que ficar alerta, tem que ficar atento, porque ela ainda está aí. Não existe cura e não existe vacina. Tem só um procedimento terapêutico que mantém a pessoa bem, relativamente bem, viva, etc. Cada vez melhor os coquetéis, mas ainda não é cura. Não tem cura nem vacina. Aqui em São Paulo, nós já tivemos pandemia, que foi a gripe espanhola. Há 102 anos atrás, né, faz tempo já, em 1918, a cidade de São Paulo foi tomada de assalto. Foi uma coisa rápida, foram 66 dias, de 15 de outubro a 19 de dezembro de 1918.
morreram 350 mil pessoas. Olha quanta gente. E é quase um terço da população da cidade de São Paulo naquela época. Tem as fotos aí para vocês verem o hospital de campanha e as pessoas usando máscara também. Olha lá, todo mundo usando máscara ali, né? Se protegendo. Com algum estilo até, mas protegendo. E agora? Aliás, contar uma curiosidade da gripe espanhola em São Paulo. Meu avô assistiu isso, né? Ele morava em São Paulo e ele me contava que passavam caminhões, bondes, carroças cheias de corpos, né? Algumas com caixões, outras sem caixões, cheias de corpos, porque morria quase 5 mil pessoas por dia. Então, realmente era muito difícil para transportar todo esse pessoal falecido, né? E a nossa pandemia aqui não está assim, né? A nossa pandemia não está tão agressiva aqui em São Paulo, pelo menos. O primeiro caso dessa pandemia do coronavírus, o SARS-CoV-2, foi identificado em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro de 2019, melhor, né? E no dia 31 de março, portanto, 3 meses depois, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já declarou que, olha, é uma pandemia, porque está presente em 189 países. Então, não tem para onde ir, né? Qualquer lugar do mundo que você for, se você não tem Covid, você corre o risco de pegar. Porque a coisa está se espalhando e a gente está vivendo agora uma segunda onda na Europa, muito forte, nos Estados Unidos também, e aqui começando, né? Manaus, por exemplo, que estava aparentemente livre, já está complicado, já não tem leito de hospital para todo mundo, a coisa já está ficando esquisita. No Rio Grande do Sul aconteceu a mesma coisa. Então, já foram infectadas por essa pandemia do Covid 45 milhões de pessoas no mundo todo e 1,2 milhões de pessoas morreram com a Covid. Quais são os impactos sociais, econômicos e culturais e políticos da pandemia? Olha, as medidas de combate que a gente tem, como não tem remédio, não tem vacina, é só isolamento e distanciamento. Você tem que usar máscara, etc. Né? Lavar as mãos com frequência é o jeito de você evitar o contágio. E claro que isso tem muitos efeitos negativos na vida da gente, vários prejuízos. Então, olha, na área da saúde, claro, pode ficar doente, você tem que estar se higienizando o tempo todo. Na área social, você deixa de ver os amigos, deixa de ver parentes, tem que se isolar. Na área econômica, muita gente perdendo emprego, mais de 500 mil empresas fecharam, né? Na política, muita corrupção, porque, né, dinheiro que é para salvar vidas acaba sendo desviado, levados na cueca, né, como a gente vê nas reportagens aí. E também o uso político da pandemia, né? Não usa máscara, porque é só uma gripinha, não, usa máscara sim, que é importante, e assim vai. Aspecto cultural também vai mudar a nossa cultura, nós não podemos ir no teatro, no cinema, né? Assistir shows, tudo isso ficou de fora. Os artistas tiveram que se reinventar usando as lives para poder trazer um pouco de alívio através da arte para todo mundo que está passando por essa situação pandêmica. A vida afetiva, muitos casais ficaram separados até, né, por causa da situação do contágio. E a vida religiosa, não dá para ir na igreja, agora que estamos voltando às igrejas, né, mas com agendamento, etc. Mas, graças à telecomunicação, dá para se fazer ainda, né, ter alguma atividade religiosa também. Que você rezar em casa também, está resolvido. E a vida com Covid, na verdade, está fazendo com que muita gente, no momento, o pessoal cansou, né, de ficar esperando essa pandemia ir embora. Aí começou a acontecer o seguinte, uma postura negativista, negar, faz de conta que não tem mais. O pessoal querendo que volta rapidamente à vida normal, né, e antes da pandemia, mas isso a gente não sabe quando vai ser possível. Não vai ser daqui uma semana, não vai ser no final do ano, vai levar mais alguns meses e, dependendo do que acontecer, até mais de um ano para a gente voltar a ter uma vida melhorzinha. Porque a gente ainda está mergulhado, né? Nós, os cientistas, na verdade, em um mundo de incertezas. Não se sabe direito ainda quais são as consequências do ataque do vírus. Toda semana aparecem novos efeitos colaterais. Tem gente que teve, já sarou e nem foi muito grave, mas não sente cheiro, mas não sente gosto, tem uma fadiga intensa, problemas neurológicos, cada hora está surgindo mais alguma coisa. E o pior, pessoas que já tiveram sendo reinfectadas. É pouca gente, mas está acontecendo. Então, isso é preocupante também, que a gente não sabe quanto que a gente fica imunizado mesmo pegando a doença. Complicado. A vacina também, que é vista como uma bala de prata, né? Que você tomou a vacina, resolveu tudo. Não é bem assim. A gente tem que esperar ainda ser aprovada.
Parece que no final do ano, pode ser no começo do ano que vem, mas mesmo assim precisa de um tempo bastante largo, alguns meses, para ver como é que ela funciona. Se imuniza a mesma pessoa, não, ela vai ter que tomar outra daí 6 meses, daí um ano, daí 3 meses, aí tem que esperar passar 3 meses, passar 6 meses, passar um ano para testar, para ver qual é a eficácia real destas vacinas. E são várias que estão sendo feitas, né? E as pessoas estão vivendo mais ou menos assim, como se não houvesse amanhã. Saindo para a praia nos feriados, né, sem máscara, poucos com máscaras ali, tudo juntinho, a beleza, como se já não estivesse quente, todo mundo junto. E nos bares, né, aqui em São Paulo, na Vila Madalena, lá no Rio de Janeiro, no Leblon, pessoal, e nas outras capitais também, várias cidades, o pessoal se aglomerando. Né? Isso é negação, gente. Sabe? Faz de conta que não tem a doença. O vírus não faz de conta, ele leva o trabalho dele muito a sério. Deu chance, ele aproveita. Então, a gente tem que se preparar para um novo estilo de vida. Aí, olha, o pessoal da moda já está criando um estilo fashion para as máscaras, olha, umas roupas parecendo aí umas burcas até, mas é um jeito de você encarar isso, uma mensagem, né, de que, olha, eu tenho que mudar o meu estilo de vida. Quais são os efeitos negativos que a gente conhece da pandemia? Então, vários, né? E tem efeitos de origem externa, que a gente já conhece, que é na vida profissional, na religião, social, afetivo, econômico, financeiro, que vão desaparecer quando a pandemia for embora. Eles vão se recuperando, talvez em pouco tempo, outras coisas um pouco mais tempo, mas vai embora. Não tem mais a pandemia. Mas tem outra consequência, outro efeito negativo. Esse é mais presente, impactante e tem o potencial de perdurar, de ficar por aqui mesmo depois, anos depois que a pandemia foi embora. Como é que é possível isso? É o impacto pessoal, interno, o impacto na nossa vida mental, na nossa saúde mental e emocional. Esse, se você não cuida, vai ficar com você. Agora a gente já está vivenciando, né, um contexto, né, depois de 8 meses que a gente está nessa pandemia, nesse confinamento, depois de 8 meses, está quase no 9º mês, está na hora da gente renascer, né, se preparar para nascer dentro de um novo contexto. Mesmo que não tenha terminado a pandemia, a gente tem uma nova consciência sobre isso, né? A ideia inicial de estar vivendo umas férias que a gente teve, né, umas férias artificiais, obrigatórias, ou uma prisão, né, depende de como você ficou confinado, foi se transformando aos poucos uma conscientização, pelo menos deveria ter se transformado em conscientização sobre si mesmo, sobre os outros, a importância disso na nossa vida, a importância de você ter o contato com o outro ou não ter, de você estar consigo mesmo ou não, né? Tem gente que nunca está consigo, foge o tempo todo, né? Está o tempo todo se distraindo para não prestar atenção em si mesmo. Então, é claro que aí agora ficou mais difícil, tem gente que ficou confinado sozinho, então ele teve que prestar atenção em si. Aí teve que mudar tudo, né? A forma de trabalhar, muita gente trabalhando em home office ou perdendo o emprego, tendo que inventar outra coisa para conseguir sobreviver, na forma de se divertir, de namorar, de aprender, muita gente fazendo cursos online, né? Inclusive, nós estamos lançando cursos online para trazer essa oportunidade às pessoas e a condição de viver uma nova vida, tá? Aprendendo a viver essa nova realidade, que é uma vida mais digital, mais virtual, mas também mais introspectiva, que você tem mais tempo para ler, para pensar, para observar, e isso pode ajudar. Caindo na real ainda, algumas das nossas dificuldades mentais e emocionais que surgiram ou se agravaram durante a quarentena, como medo, depressão, tem de muita gente com medo, com depressão, com ansiedade, né? Graças a Deus tem um floralzinho para cada coisa e a pessoa se recupera rapidamente, né? A pessoa fica, que é muito crítica, impaciente, fica apático porque não pode sair de casa, hipocondríaco, quer tomar tudo quanto é remédio para ver se não pega a doença, sem empatia, não tem paciência com os outros, não sabe lidar com as outras pessoas, não se coloca no lugar de outra pessoa. Pessoas ficaram muito carentes, né? Ficaram sozinhas, dificuldades nas relações afetivas mesmo, né? E também na família, com os filhos, etc., irmãos, etc., né? Dificuldade de adaptação. E claro que essas dificuldades todas podem perdurar depois da quarentena, se elas não forem tratadas. Se você tratou desses desequilíbrios durante a quarentena, é bem possível que você esteja se sentindo melhor, mesmo com 8 meses de quarentena. Entendendo o contexto, aproveitando tudo que a quarentena pode oferecer para você, o que pode ser diferente,
mas não necessariamente ruim. De repente você leu mais, você aprendeu mais coisas por cursos online, né? Você prestou mais atenção na sua avó, que morava em casa, você nunca tinha tempo de conversar com ela, né? Você teve a oportunidade de ver a vida sobre outro ângulo, sobre outra ótica, e isso pode nos ensinar muitas coisas, ou não, depende da gente. Porque se você não tomou esse cuidado, é bem provável que esses desequilíbrios que você sentiu surgir ou sentiu aumentar podem continuar se agravando mesmo depois da pandemia. Mesmo quando acabar a pandemia, você vai trazer como herança esses desequilíbrios, alguns que surgiram, outros que ficaram intensos e você não pôde mais negá-los, e isso você tem que dar um jeito em algum momento, ou ficar sofrendo, né? Ficar bloqueado, ficar se frustrando diante da vida por não conseguir lidar com coisas do dia a dia, porque você carregou um monte de coisa negativa para dentro de você e não sabe como pôr isso para fora. Então, lidar com essa herança da pandemia, se forem coisas externas, é fácil, uma hora vai acabar, né? Então, as coisas externas, acabou a pandemia, acabou. Mas as de origem internas, que atingem a mente e o coração, aquilo que mexe com os seus pensamentos e as suas emoções, e você permitiu que isso ficasse aí sem cuidar delas, vai fazer que você caminhe com essa pandemia virtual, maluca dentro de você, né? E vai impedir você de ser feliz, ter uma vida tranquila. Então, ela pode acabar ou não, depende de você. Tudo que acontece dentro da gente, em termos mentais e emocionais, é porque a gente já tem uma tendência, já tem uma predisposição a isso. A culpa, eu não era legal, eu não tinha depressão, eu peguei depressão por causa dessa pandemia que ela me causou isso. Não, ela não causa, ela estimula, ela aproveita o terreno, né? E uma coisa que você já tem uma tendência, que você não tinha nem notado às vezes, ou já tinha e não levava a sério, né? Ela passa a aproveitar, porque você foi testado, você teve um desafio e não teve estrutura para enfrentar. Os desafios que surgem em nossas vidas servem para a nossa evolução, né? Então, como o exercício de matemática você tem que fazer, é difícil, mas quando você aprende, legal, você evolui, você fica sabendo mais coisas para resolver problemas na sua vida. Exercício de fisioterapia, por exemplo, para você voltar a se movimentar, né? Remédio amargo, cirurgia, tudo para a gente alcançar a saúde. É um desafio. O desafio não tem que ser uma coisa com resultado ruim, ao contrário, pode ser uma grande oportunidade de evolução. E esse desafio que a gente está vivendo agora é mundial. Portanto, é uma grande oportunidade de evolução para toda a humanidade. Olha que coisa legal. A humanidade tem uma grande experiência, tem habilidade para se prejudicar, não tem uns aos outros. A gente é bom nisso, né? De ofender as pessoas, de negligenciar, outros roubam, brigam, fazem guerra, né? Então, a corrupção, né? Tudo isso, a gente é bom nisso. Mas a humanidade. Mas será que tem que ser assim? Será que não tem outro jeito? Tem, né? A gente tem a oportunidade agora de vivenciar a empatia, o convívio. Eu vou viver mais com as pessoas, eu posso saber mais delas. Né? Pessoas que eu fiquei confinado ali, dá para mim aprender muita coisa. Aprender a ter respeito, aprender a perdoar, aprender a ser solidário no sofrimento do outro. Um amigo que liga que não está bem, você ser solidário, ajudá-lo, conversar com ele, motivá-lo. Né? Fazer caridade, muita gente perdeu emprego, está passando fome, você poder levar uma cesta básica, ajudar de alguma maneira. Hoje em dia, pela internet, tem sites que você pode levar uma série de ajuda às pessoas, né? Levar esperança, ter tolerância, ter fé e ter amor. Você pode desenvolver tudo isso, mesmo com essa pandemia, e a partir dela, por causa dela, através dela, você ter essa oportunidade. Você pode aproveitar se você quiser, ou não, ou ficar reclamando, negando que é só uma gripinha, se arriscando e arriscando a vida dos outros. E, na verdade, este é um momento de um por todos e todos por um. A gente pode ter uma vida maravilhosa a partir de agora, como humanidade. A humanidade toda está tendo a oportunidade de rever conceitos. Não adianta só ter dinheiro, não adianta só você ver as coisas que são importantes no seu consumo. Não, gente, a gente precisa mesmo um do outro. A gente pode ser muito útil, muito bons uns para os outros, ou muito maus. Depende da nossa escolha. E vale a pena a gente escolher o melhor.
E desde as pequenas coisas, né? Que a humanidade é feita de pessoas, de cada um. A decisão de cada um é que vai importar. Então, como é que a gente pode positivar a vida mesmo com pandemia? Olha, aceitando a realidade. É a realidade. Existe uma pandemia, eu tenho que tomar cuidados. Eu não sei quando isso vai terminar, eu vou me cuidar e vou cuidar dos outros também. A realidade externa a gente consegue observando fontes sérias. Cuidado com um monte de postagem que tem na internet, um monte de bobagem, né? Então procure fontes sérias. Você quer saber sobre a doença? Procura médicos. Procura quem é o cientista, quem está pesquisando, não o amigo que falou, o cara que postou, né, que tomou chá de pariparoba e curou a Covid. A maioria dessas coisas é mentira. Então tem que tomar cuidado com isso. Aceitar a si mesmo. Então, a sua realidade, quem é você? Se aceitar como você é. Aí você vai ver o que você tem de fraco e o que você tem de forte. Oba, aproveita o que você tem de forte. Fortalece o que você tem de fraco. Tem que ter autoconhecimento. Né? É importante. E aceitar o outro como ele é. Querer mudar a pessoa porque você está lá com ele confinado, ficar, querer mudar não dá certo. Aceita a pessoa como ela é. Vê o que ela tem de bom, aproveita. O que ela tem de ruim, evita. Ajude a si mesmo. Se ajuda. Você está fazendo exercício? Você está cuidando da sua alimentação? Você está meditando? Você está rezando? Você está lendo bastante? Você está cuidando de você? Importante, né? Você lava as mãos, sai de máscara? Importante. Você ajuda os outros? Importante ajudar os outros. Uma conversa, levar alguma coisa que a pessoa precisa. Sabe, no teu prédio tem aquela senhorinha viúva que mora sozinha, dificuldade para se locomover, vai fazer compra para ela, leva lá, ajuda. Né? Isso tudo a gente pode fazer. E isso positiva a nossa herança da pandemia. Aí, como eu falei, você tem que aceitar você. Como é que você faz isso? Aceitar e ajudar você mesmo. Olha, aceitar a si mesmo é fundamental em qualquer momento da vida, não só na pandemia, para você gerenciar sua vida. E o que é isso? Na prática, é o autoconhecimento. É só você desenvolver o autoconhecimento, o hábito de se observar, o hábito de ver por que você está pensando isso, por que você está sentindo aquilo, se observar, sem julgamento, se observar. E, se não está dando conta, busca ajuda no processo terapêutico, porque a terapia é um atalho benéfico. Você faz 2, 3 meses de terapia de um problema que você tem há 5, 6 anos e nunca mais você vai ter esse problema. Olha que maravilha. O custo-benefício é maravilhoso e é de longuíssimo prazo, porque uma vez que você deixou de ter o problema, você evoluiu como pessoa, você não vai ter mais aquilo, não só nessa vida, até nas próximas encarnações. Então, vale muito a pena você fazer terapia. Assim, não tem tempo ruim para você, porque você vai ter um alicerce emocional e mental bem estabelecido. E os desafios que você enfrentar não vão ser desesperantes, vão ser enriquecedores. Você vai sair mais sábio, mais hábil, com mais capacidade de viver e de ser feliz. Na minha opinião, a terapia devia fazer parte da nossa cultura, do dia a dia. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa fazer um pouco de terapia. Tem coisas que a gente fica patinando, sofre à toa, né? Aceitando e ajudando o outro. Isso também é fundamental para a gente positivar a nossa vida durante e depois da pandemia. Aceitar o outro é fundamental para a boa gestão da sua vida social, do seu convívio familiar, profissional e na vida afetiva. Como é que é isso? É a prática da tolerância, da aceitação, do não julgamento, né? Observar o outro, mas sem julgar, sem preconceito. Aprender a ouvir o outro é fundamental, né? Ouvir mesmo, tá? Se colocar no lugar do outro, entender, experimentar o que ele está dizendo. De repente, você nunca comeu comida japonesa, o cara te leva num restaurante japonês, você vai e experimenta e gosta, descobre uma coisa nova. E sempre que puder, você pode sugerir coisas que podem ajudar a pessoa, mas nunca mandar, não imponha, tá? Isso é terrível. E estar sempre disponível para ajudar os amigos, para ajudar quem precisa. Agora, se você sente prazer em ajudar as outras pessoas, então, olha, com certeza você pode ter uma atividade para você como pessoa extremamente gratificante, além de ser uma atividade profissional, que pode trazer ganho, não, ganhar dinheiro com isso mesmo, tá? Que é gratificante para você profissionalmente e é também gratificante para a sua alma.
que é a profissão de terapeuta. Você ser terapeuta, olha, hoje em dia, com a tecnologia, eu, por exemplo, tenho atendido pessoas do Brasil todo. Tem outros terapeutas que atendem pessoas do mundo todo, sem sair de casa. Você pode trabalhar em casa, ou pode ter o seu consultório e trabalhar a partir de lá. Então, não é uma oportunidade legal, não é interessante? Porque quando você atende outra pessoa, quando você cuida do outro, você aprende tanto para você. É tão maravilhoso isso. Então, olha, se você tem esse tipo de vocação, se você quer ajudar os outros, dá a dica que nós estamos começando daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, o nosso curso de terapeuta floral, para você aprender a ser terapeuta floral, dentro do programa de expertise em terapia floral de Bach. É o melhor curso do Brasil, ou talvez do mundo. Pelo menos tenho recebido elogios de fora do país há algum tempo, elogiando nosso curso com pessoas que vêm de outros países fazer o curso com a gente. Agora eles não precisam mais vir, porque a gente está colocando o curso online. Então você vai fazer na sua casa. Na sua casa você vai aprender a ser um grande terapeuta. E olha, uma coisa incrível, que o curso, além de te ensinar a ser terapeuta, promove uma transformação maravilhosa na sua vida. Você vai ver. É um processo de autoconhecimento maravilhoso. Assista os depoimentos dos nossos alunos, você vai ver como é que é. E aproveita, porque como é a primeira turma online, eu baixei bastante o preço, tá? Fiz lá um acordo com a faculdade, que o curso é de extensão universitária, a gente tem uma parceria técnico-científica com a Faculdade de Camões, e a gente fez essa parceria, conseguimos reduzir o preço para a primeira turma online. Aproveita, tá? E com isso você vai ter uma herança bendita da pandemia. Olha que maravilha. Por quê? Porque se você cuidou de você e aprendeu a cuidar dos outros, aprendeu a cuidar de você, você sai no lucro. Tá? Nós, todos juntos, formamos a humanidade, não é? Mas todos juntos, pelo amor, formamos uma unidade. Quando a gente chegar nisso, amar o próximo como a si mesmo, não tem mais problemas nesse mundo. Vale a pena a gente tentar se esforçar para isso. Tá certo, pessoal? Tá dado o recado que eu queria dar aí para vocês. Espero que tenha sido útil. Muito, 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 muito obrigado. Muito obrigado. E, como sempre, boas vibrações.